Boa tarde, queridos amigos. Boa tarde, membros da ARE. Boa tarde, querido público. É com muita alegria que retomamos nossas atividades e é com muita honra também que vamos receber a nossa convidada de hoje, muito especial. Uma convidada muito querida, muito amada, muito importante e muito especial. Nós não poderíamos começar o ano letivo de forma mais interessante, mais gostosa, mais agradável do que essa, contando com a presença da nossa querida Heloísa Alves, da minha querida amiga do coração, Heloísa Alves, que eu tenho o prazer de apresentar. Boa tarde, Heloísa, seja bem-vinda. Boa tarde, Elaine, boa tarde a todos os amigos da área e outros amigos que tiveram esse tempinho, né, para estar com a gente aqui. Sou muito grata a você, Elaine, pelo convite, muito feliz, estou à disposição sua para tentar responder da melhor forma todas as suas perguntas, viu? Muito obrigada, Heloísa, muito obrigada. Amigos, antes das perguntas, né, eu vou contar um pouquinho da história da Heloísa para vocês, porque ela vai contar também sobre a sua própria história. É apenas para nós sabermos, né, apenas para nós nos situarmos em relação à querida e valiosa Heloísa. Heloísa Alves é professora de língua portuguesa e literatura brasileira. Já é aposentada. Ela formulou, ela pensou, ela criou o projeto Combinando Palavras, que teve início, que começou a ser desenvolvido na Escola Estadual Otoniel Mota. E já há alguns anos ele ganhou outros espaços, ganhou outros destinos. Ela vai nos contar as outras instâncias, né, para onde caminhou o projeto Combinando Palavras, esse importante projeto. Ela é vice-presidente da Casa do Poeta e do Escritor de Ribeirão Preto. Ela é membro da União dos Escritores Independentes de Ribeirão Preto. Ela é uma integrante importante, ela é um dos pilares da incubadora cultural, né? Um programa que envolve vários projetos. Ela é membro da Academia de Letras e Artes de Ribeirão Preto e, mais recentemente, membro da Academia Ribeirão Pretana de Educação. Ela escreve contos, ela escreve crônicas, ela escreve poemas e ela é autora dos seguintes livros: No Caminho Eu Conto e Entre Contos e Versos da Gaveta. É com muita alegria que eu te recebo, é com muita honra, né, que eu tenho você aqui. Obrigada pelo aceite. Contamos apenas um pouquinho sobre você, tá, Heloísa? E o restante você vai contar para nós. Então, dando início, né, à nossa conversa, dando início ao nosso bate-papo, a primeira pergunta que eu quero te fazer, querida Heloísa, é a seguinte: preparada? Está preparada, Heloísa? Estou preparadíssima. Então Pode. tá bom. Eu gostaria que você contasse para nós, né, e para o nosso valioso e querido público, como você foi alfabetizada. O que aconteceu aí no seu processo de alfabetização? Conte-nos. Vou contar para vocês. Eu sou uma pessoa que fui para a escola com 2 anos e meio para o Vitepax. Eu não sei se muitas pessoas que estão assistindo lembram que o Vitepax ficava na Rua São Paulo.
Era um ônibus que vinha nos buscar em casa, nos trazia no final da tarde, e eu passava o dia inteiro na escola. Aí eu tive os primeiros contatos com os professores que já mostravam as letrinhas, de pequenininha, né? Eu era a menorzinha que tinha naquele grupo todo, porque minha mãe trabalhava, né? Minha mãe era funcionária pública federal, e a maneira que ela encontrou de eu ficar bem era dentro de uma escola. Então, eu fui para o Vitepax, era uma escola muito boa na época, e continua, acredito que continua sendo até hoje. Eu me lembro de Miss Margarete, que era que tomava conta, né, do Vitepax na época. Aí, depois, quando eu passei a ter a idade de 6 anos, eu fui para o Colégio Auxiliadora. Aí, no Colégio Auxiliadora, eu fiz o prézinho, era a irmã Nélia, eu lembro de todos os meus professores, viu? Que ela começa também, faz uma continuidade para mostrar como a gente tem um contato com as primeiras letrinhas, com as historinhas, e colocando palavras com palavras, até chegar no primeiro ano, que seria o fundamental. E a minha primeira professora no fundamental foi a professora Shirley Esborja, acho que ela é mãe da Renata. Eu lembro muito da professora Shirley, ela é uma mulher tão bonita. Eu vejo a foto da filha, que eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente ainda, mas lembra muito a mãe dela. Era uma pessoa assim, muito alegre, as professoras naquela época se arrumavam muito, sabe, para dar aula. Era uma coisa importantíssima entrar dentro de uma sala de aula. E a elegância que tinha a professora Shirley, e ela mostrava, sabe, muitas quadros que tinha, e pedia descrição. Ela ensinou a gente a descrever. E primeiro com as palavras, para depois, ela acha uma pessoa fora do tempo, né? Depois com as letrinhas, e existia também as cartilhas, né? Que eu me lembro muito bem das cartilhas que a gente tinha que preencher todos os dias, e dentro de casa, quando chegava com as tarefas, eu sempre tive o auxílio do meu pai e da minha mãe para me ajudar, um acompanhamento que eu tive. E isso foi a minha alfabetização. Então, eu aprendi a ler muito cedo. Eu acho que com 4, 5 anos eu já li alguma coisa. Que bonito, Heloísa! Quando eu cheguei no prézinho, eu já estava mais ou menos alfabetizada. E quando eu já entrei no fundamental, que é o primeiro ano fundamental, eu aproveitei mais por já ter tido aquela experiência de escola desde muito cedo. Aí falo, nossa, você foi muito cedo, você enjoou de escola. Enjoei nada, eu amo escola, gente. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, ter tido essa oportunidade de conviver com várias educadoras diferentes e a gente aprender e tirar um pouquinho de cada uma alguma coisa. Eu sou muito grata aos meus pais de poderem me ajudar, né, também nas tarefas em casa, e me colocarem em bons colégios. Eu sou muito feliz por isso. Essa foi a minha alfabetização. Depois continuei, né, no Auxiliadora. Que processo bonito. Na Auxiliadora, no terceiro ano do fundamental, eu tive um acidente na escola. Eu quebrei a tíbia, no escorregador, coisa de criança que cai, né? E eu tive a sorte de uma professora, que eu lembro o nome de todas, da Leila Jorge, ir na minha casa e me dar aulas particulares. Ela me acompanhou, ela ia da escola, você tem para mim poder não perder nada da escola. Então, eu tive esse acompanhamento, ela ia, voltava, e eu prestei depois as provas na Auxiliadora, né? E fui para o 4º ano do fundamental. E eu fiquei no Colégio Auxiliadora, fiz o ginásio, né? Aí, quando chegou na minha época, era diferente, era escola normal, que se chama, né? Que é o magistério hoje. Eu fui para o metodista. Aí eu fiz os 3 anos de escola normal no metodista, e eu não sabia ainda muito bem, né, que eu fazia junto, eu estudava junto, fazia cursinho. Existia o COC. Eu tinha vontade, eu não estava ainda pronta para saber o que eu iria fazer. Aí resolvi fazer letras, eu sou da 2ª turma da Barão de Mauá.
tive a felicidade de ter grandes professores, que eu também me lembro de todos os professores. A Nilva Mariani foi minha professora, a professora Veres Vila, a professora Florianete Guimarães foi minha professora na faculdade também. O professor Edvar Lopes foi meu professor os 4 anos de faculdade, professor Bandeira. E nessa época, a Barão de Mauá, ela trazia, além desses professores, ela trazia muita gente das universidades para cá. Então, eu tive um grande professor de linguística também, excelente professor Reis, que ele era de Franca, vinha para dar aula aqui. Teve gente da Unesp, era uma maravilha, Barão de Mauá, eu adorava. Adorei, foi o melhor tempo. Não por acaso, né, Heloísa? Não por acaso você se tornou escritora, excelente leitora, né? Alfabetizada desde o início da vida, leitora desde o início da vida, estudou num excelente colégio, né? Em excelentes colégios, porque do Vitepax você vai para a auxiliadora, do auxiliadora para o metodista. É isso? Do metodista para o Centro Universitário Barão de Mauá, onde você cursou letras. Isso. E na Mauá eu fiz especializações com o Edvar e com outros professores, e depois fiz também outras especializações na UNAERP, na época. E depois de formada, eu fui para São Paulo. E nessa época que eu fui para São Paulo, eu fiz... eu trabalhei no ICIE, que era o centro que acolhe, né, as pessoas, e era onde eu ficava, no centro de pesquisa. E eu era revisora, né, nessa época, há muitos e muitos anos atrás, né? Então, eu tive uma trajetória bacana em escolas que eu trabalhei, né, depois de formada, né, voltando para Ribeirão, né, teve essa época em São Paulo, voltei para Ribeirão, e aí eu dei aula na prefeitura. Quando eu dei aula na prefeitura, a Rosa Cossença, ela era secretária da Educação. Trabalhei um tempo no SESI, depois fui para o Otoniel Mota, que foi a primeira escola que eu realmente dei aula, foi o Otoniel. Aí depois passei por várias escolas em Ribeirão Preto, que é aquela coisa de Estado, né? Prestei concurso público. Fiquei 5 anos em Jardinópolis, antes do concurso público. E aí fui para São Paulo, quando eu prestei concurso público, porque ele era diferente na minha época, não era regionalizado, tinha que escolher aonde existia lugar para você se efetivar, né, como professor estadual. Aí, Luísa, vou te interromper um pouquinho, porque eu quero mandar um abraço, mandar um beijo para os amigos queridos que estão aqui conosco e quero destacar alguns comentários, tá bom? Quero claro, mandar muito obrigada. Beijo e um abraço muito grandes e um abraço muito apertado para a querida Nelly Cirino de Mello. Ela está aqui conosco, a querida Nelly, acadêmica da ARE, da LARP. Um grande beijo, Nelly. Está aqui conosco também, ninguém mais, ninguém menos que Alcione Menegas. Quando eu vejo Alcione, eu falo, olha, a live vai ser aquele sucesso, porque Alcione é sinônimo de brilho. Por onde a Alcione passa, ela brilha. Está aqui conosco também, olha só, hein, quem está te prestigiando, a Maris Esther Souza. Ela está presente, tá? Que bom que você está aqui conosco, Maris Esther. A Mari sempre com uma agenda muito lotada e está aqui nos prestigiando. E está aqui conosco, nos prestigiando também, e eu quero agradecer a presença dele, o professor Vlaumir Souza, que fez 2 comentários muito importantes, Heloísa, quando você contou do Barão de Mauá, né? E você trouxe os nomes dos professores maravilhosos, inesquecíveis, célebres que você teve, né?
Edivar Lopes, Florianete. E o Valmir fez um comentário muito interessante. Ele escreveu: época gloriosa da Barão de Mauá. E foi mesmo, uma época de ouro. E olha só o que ele nos traz, eu não sabia. Ele fez um documentário sobre esta época de ouro do Barão de Mauá. Parabéns, Valmir. Mas agora, Heloísa, antes de nós passarmos para as outras perguntas, essa live vai ficar ainda mais legal, mais interessante, mais maravilhosa. Sabe quem acaba de chegar, Heloísa? Não, Nosso me querido conta. doutor Camilo. Ai, que Seja legal. bem-vindo, doutor Camilo. Que legal, que legal. Mas, sem mais delongas, vamos voltar, Heloísa. Então, depois que você se formou, você trabalhou em São Paulo, trabalhou em várias escolas estaduais, trabalhou em Jardinópolis, sempre dentro de escola, né? Você Não, esteve. eu tenho uma outra época. E quando eu fui para São Paulo, quando eu prestei o concurso, trabalhei dentro de duas escolas em São Paulo. Aí eu fui comissionada na Secretaria da Cultura em São Paulo. Quando eu trabalhei na Secretaria da Cultura, eu fazia o cerimonial da secretária e respondia também as correspondências, né, do secretário. Esse secretário, ele foi um dos diretores, né, da TV Cultura. Ele faleceu, era um grande poeta. Fiquei uns 5, 6 anos na Secretaria da Cultura e eu aprendi muita coisa na Secretaria da Cultura. Depois eu fui para a Secretaria de Esporte e Turismo. Na Secretaria de Esporte e Turismo, eu voltei para a parte educacional. Não que na Secretaria da Cultura eu não fizesse parte educacional, porque muitas exposições de telas, muitos artistas, como é que fala, muito de teatro, que eu tive a oportunidade, muitos concertos. Eu ajudei a montar, para quem é da área de música, os festivais de inverno de Campos de Jordão, de julho. Eu ficava julho inteiro lá e tive a oportunidade de conhecer esses artistas internacionais que vinham para dar aula para os estudantes, porque eu estava lá para recebê-los. Eu ficava em Campos de Jordão o mês inteirinho, quando eu estava na cultura. Quando eu fui para a Esporte e Turismo, eu fui para o Projeto Futuro. Muita gente em Ribeirão não conhece o Projeto Futuro. Já tiveram algum político teve, talvez, alguma ideia de trazer para Cabo do Bosque isso, se tivesse, mas parece que não vingou a ideia. O Projeto Futuro é onde recebe os melhores atletas do Brasil para eles seguirem uma carreira. Mas são estudantes, são meninos. Então, eu acompanhava esses garotos. Na parte escolar, eu ia nas reuniões de pais e mestres, eles estudavam uma hora comigo. Quando eles se quebravam, eu levava para o hospital, quebrava orelhas, judocas. Eu tive a oportunidade de trabalhar com 2 campeões olímpicos. Um era Aurélio Miguel, e o outro, que foi meu aluno, depois se tornou, né, um campeão olímpico, que é o Branco, e ele montou uma academia, acho que em Guará, que ele está aqui pertinho de Ribeirão. Então, eu convivi com esses meninos, tive a oportunidade dessa minha ligação que eu tinha entre o Hospital das Clínicas, né, que precisava da saúde desses meninos, e estar com eles e fazer todo esse acompanhamento dentro do Projeto Futuro. O Projeto Futuro, para quem não sabe, ele fica do lado do Ibirapuera. Tem o ginásio Ibirapuera, do lado, eles têm um tratamento excepcional, porque eles têm, como é que fala, um lugar que eles moram, que não é bem um alojamento, é como fosse um hotel 5 estrelas, porque são todas suítes, eles têm dentista, eles têm nutricionista, eles têm tudo do lado que fica, e passam pela uma triagem. Para os professores de educação física que têm vontade de colocar, quando vê se algum aluno tem potencial, entre em contato em São Paulo, para eles fazerem parte dessa peneira, quem sabe é selecionado um que vai ter essa oportunidade. E, a partir daí, eles conseguem patrocínio e seguem uma carreira maravilhosa, né? Que Então, fiquei trabalho, também. Heloísa. Parabéns.
Foi muito bom, boa essa época. Aí, quando eu voltei para Ribeirão Preto, quando meu pai faleceu, minha mãe foi para São Paulo, eu tive minha vida afetiva meio, deu uma degringolada, aí voltei para cá, porque minha mãe não ficar sozinha, ela ficou um tempo comigo em São Paulo, não deu certo, ela não se acostumou, e eu voltei, eles já me indicaram para a Secretaria de Esporte e Turismo aqui, porque eu fazia um bom trabalho lá em São Paulo. A secretaria era ligada à diretoria de ensino, ficava em frente, o prédio ali do lado, na Sequeira César ali. Então, eu fiquei uns 2 anos, olha que engraçado, como é a vida. E eu tive estagiária, que é a Alessandra, é uma menina maravilhosa, hoje ela está até aposentando. Ela foi minha colega depois, ela terminou a faculdade no Cônico Barros, ela está lá até hoje, como professora de educação física. Aí eu voltei para o magistério, acabou. Com essa trajetória maravilhosa aí, né? E como bem disse a Nelly, multifacetada, né? Interdisciplinar, né? Você só poderia ser a Heloísa que pensou o projeto, que não é mais projeto há muitos anos, combinando palavras. Então, eu gostaria que você terminasse de falar esse pedaço da tua vida e contasse para nós sobre o Combinando Palavras, querida Heloísa. Vou contar do Combinando Palavras. Quando eu trabalhei na Secretaria da Cultura em São Paulo, eu já era amiga do Edgar de Castro, que é lá da Fundação, há muitos anos. O Edgar é um amigo eu frequentava a casa dele direto, era muito amiga dele, da mãe, fui no casamento do Edgar, conheci os filhos do Edgar pequenos. E aí, quando eu fui para a Secretaria em São Paulo, o Edgar também estava na Secretaria da Cultura em São Paulo. Ele trabalhava no segundo andar e eu trabalhava em um andar mais para cima, né? E o Edgar, se sabe que é uma pessoa que sempre foi muito ligada a cinema, aquela coisa toda. E nós tivemos, eu e a Felicidade, né? Agora falar um pouquinho de literatura para chegar no Combinado Palavras. Nós tivemos, o Edgar trabalhou com o filho do Oswald de Andrade. Ele estava lá nessa época com a gente, na Secretaria da Cultura, né? Então, eram gente, assim, maravilhosa, inclusive, muitos autores, não só de cinema, como autores, como é que eu quero dizer, de livros. E muitos autores de teatro que a gente teve a oportunidade de ter contato. E isso só acrescenta muito na gente, acrescentou, né? Aí eu voltei para Ribeirão, eu fui para a escola, voltei para a escola, né? Eu fiquei um tempo aqui fechou a Secretaria de Esporte e Turismo aqui, aí fui remanejada para voltar para o meu cargo de professora para a escola. Tanto eu ultrapassei muitos anos para aposentar. Eu tive que pagar esse tempo, hoje eu não tenho mais que pagar. Aí fui para uma escola, e quando eu cheguei nessa escola, né, eu comecei, essa escola era o Cônico Barros. Eu comecei a fazer concurso literário, aquela coisa toda. E eu já fazia, eu tinha da escola anterior, que era o Fábio Barreto, eu já fazia essas coisas também. E foi levando, cheguei no Otônio Mota. Quando eu cheguei no Otônio Mota, falei, gente, por que não trazer esse trabalho que está só restrito aqui e foi escrever um trabalho específico para o Otônio Mota? E foi o que eu fiz. Aí estava iniciando as feiras do livro. Eu ficava lá no Morro de São Bento, que era as reuniões da Feira do Livro, no começo. Aí eu peguei e falei, gente, vamos fazer um livro, eu queria tanto fazer, né? Pensei na altura na Cecília Meirelles, aquela coisa toda, e eu fui nessa reunião convidada por uma das iniciadoras do Centro de Memória do Otônio Mota, a professora Denise. Aí eu fui com ela, quando eu cheguei lá, eu conhecia todo mundo que estava lá. Falei, gente, o Edgar veio, me abraçou, que bom que você está aqui. Ele me apresentou a Fatu Antunes, eu não conhecia a Fatu. Aí eu falei, Edgar, estou com esse projeto Combinando Palavras, não era da Fundação, nada disso. Eu gostaria tanto, né, de trazer ele para a Feira do Livro,
como que é possível isso? Você tem que assistir as reuniões, eu vou te apresentar a Fatu estava no... Ela começou também, a Fatu é uma das iniciadoras, junto com o Galeno Murim, da Feira do Livro. Ela me ajudou muito, a Fatu, com isso. Aí ela arrumou um patrocínio da UNAEP, que fez, como é que se fala, o primeiro vídeo, e nós fomos para a Feira do Livro. Aí eu falei assim, e começamos, eu falei, mas eu não quero começar de baixo. Eu sempre, eu tenho uma coisa assim, que eu acho que tem que começar bem. E nós começamos naquele teatro baixo do Pedro II, aquele teatro menor. E foi a primeira apresentação do Combinando Palavras. Aí eu já estava na Casa do Poeta, convidei a Marister para ser a primeira, que ela foi a primeira pessoa mediadora, né? Ela, Gisele Zambolini, mas ninguém faz nada sozinho. Quando eu escrevi o projeto, eu tive auxílio de 2 colegas. Um era o Ricardo Franzin, que depois se afastou, e outro era a professora Célia. Tanto que no livro do Antônio Mota eu conto que nós começamos os 3, que eu acho que a gente tem que dar um nome às pessoas que nos ajudam, que foi legal no início. Aí a Célia se aposentou, saiu, foi embora, começou a, como é que fala, a acompanhar de longe, né, que ela mudou para São Paulo, e o Ricardo se afastou, por causa que acho que ele ficou só no particular, aquela coisa toda, e eu continuei. E fui continuando, falei, não vou parar, esse negócio está muito bom. Aí falei, o que eu quero é... Foi anual, Heloísa? Anual o projeto? Era anual. A cada ano, um autor. Teve ano que eu fiz com 2. Que o meu sonho atual, que eu fico falando, né, para quem sabe eu consiga isso, é fazer com os autores de Ribeirão Preto. Também, porque eu acho que a gente tem que valorizar os autores da terra. Quando estava comigo, fazia com um a nível nacional, que era no Pedro II, e fiz os autores a nível de Ribeirão, que eu fiz com a Rosa, ela fez o Combinando Palavras, fiz com o doutor Camilo, fiz com o doutor Jacinto, fiz também, deixa eu ver com quem mais, com a Nivã Mariani, com a dona Eli Vietes, esses eu consegui prestigiar. E eles ficaram muito felizes, porque eles têm um livro, né, feito para os alunos. Então, dentro da Feira do Livro, a gente tinha 2 participações. Uma, só a doutora Mota grande, que era lá no teatro, né, e a outra, a gente combinava na feira, né, um local, e a gente fazia, ou no Palace, ou como às vezes tinha estandes lá fora, sabe? Fazia os lançamentos. E a segunda pessoa que me ajudou muito também, né, como foi a segunda mediadora, foi a Cristiane, viu? E a Cristiane sempre... Um beijo, Cristiane. Sempre presente em tudo. Ela foi a segunda mediadora do Combinando. E quando nós fizemos o Combinando Palavras com Ariano Suassuna, que foi um sucesso, eu chamei o Tampa, que era nordestino, pela música, foi uma beleza o trabalho dos meninos. A Semires Paterno, ela deu uma, como é que se fala, uma oficina para os alunos de ilustração. E eles fizeram a ilustração, ficou lindíssimo. Isso através da Fatu Antunes também, que eu consegui. Certo? Vieram no Antônio Mota. Eu corria muito atrás dessas coisas e dava certo. Aí a Adriana foi percebendo, acredito que um dia que ela assistiu, ela ficou encantada, né? Quando viu aquela alegria dos alunos, lotado, o teatro. Aí ela me pediu uma reunião, veio conversar comigo, né? Eu falei, olha, tem que chamar a diretora da escola, isso está há 6 anos já com a fundação. Chamei a dona Edel, chamei a dirigente, que era a nossa amiga Simone, né? Participou. Você estava nessa reunião, Elaine. E a gente conversou, lembra, né? Em roda, uma roda que a gente fez lá no Palace. E eu falei, preciso conversar com o Ricardo e conversar com a Célia, porque aí liguei para São Paulo, a Célia mandou um papel escrito que ela ficava maravilhada, né? Da proposição que tomava-se, e o Ricardo concordou, porque ele já não estava participando mais, ele falou, tudo bem, né? E seguiu, e a Fundação, hoje, do Livre Leitura, né, leva ao Combinando Palavras de uma forma muito mais ampla,
para todas as escolas de Ribeirão Preto, e não só para segundo grau, para o fundamental que ele faz lá no Teatro Municipal à tarde, e agora está levando para toda a região metropolitana. Então, é um avanço muito grande, e eu me sinto feliz de poder ter dado, né, essa colaboração para a nossa cidade. E eu acompanho até hoje o Combinando Palavras. Quando tem reunião na diretoria de ensino, que ela convoca para o Combinando Palavras, a Adriana faz as oficinas junto com a Vanessa, o pessoal lá da Fundação, eu participo. Eu só não participei o ano passado, e atrasado, por causa da minha mãe, que vocês sabem que eu tomo conta da minha mãe, e agora já tenho uma cuidadora de confiança, então já posso voltar. Mas eu fui assistir, eu assisto todos os dias, Combinando Palavras, quando tem na Fundação. Deixa eu falar uma coisinha aqui, Heloísa. Nós temos estudantes aqui, tá? Estudantes, né? Temos a Paula marcando presença. Olá, querida Paula, querida Érica. Não poderíamos deixar de mandar um beijo especial para a Maria Amélia, tá? A Maria Amélia Zucoloto, né? A grande educadora Maria Amélia Zucoloto, está desde o início, desde antes de começar a live, ela está aqui conosco. Eu quero deixar registrado nesta live que o Combinando Palavras, que há muito tempo deixou de ser um projeto e hoje é um programa, né, imenso, porque ele abarca todas as escolas estaduais, e agora a Heloísa está nos trazendo essa informação, que vai abarcar também a região metropolitana de Ribeirão Preto. Já está abarcando, já foi. Que bacana, já foi, eu não sabia. É motivo de orgulho para a nossa cidade. Os estudantes dos cursos de pedagogia, letras, história, educação física, geografia, física, química, matemática, os futuros professores precisam conhecer este programa imenso, tá? Que se caracteriza, né, pela leitura. Os alunos leem o que grandes nomes da literatura nacional e local escrevem, e os alunos reescrevem, né? Eles reescrevem a partir das suas próprias interpretações. E este projeto tão grandioso, tão valioso, né, é caracterizado pela autoria, porque, de fato, os alunos têm vez, os alunos têm voz, os alunos têm oportunidades, né, de se colocarem, de se expressarem. Parabéns, Heloísa. Parabéns por esse feito. Eu agradeço. Parabéns por ter começado com algo, né, entre aspas, né, modesto no sentido de ser no âmbito do Otoniel Mota, nunca foi um projeto modesto, mas menor no sentido, né, se comparado hoje à grandiosidade, à proporção que tem o Combinando Palavras. Eu faço questão de sempre falar, sempre destacar, sempre valorizar, assinalar a relevância desse projeto, que hoje está sob a responsabilidade da Fundação do Livro e Leitura, e isso é excelente, porque assegura a perenidade, né? O projeto se eterniza, o projeto se torna perene, o projeto vai sendo propagado, né? Vai sendo ampliado, vai sendo estendido, né? Esse legado, Heloísa, que você nos deixa, né? Assim como o seu legado no ensino, o seu legado como membros de secretarias de cultura, de esporte, turismo e lazer, são legados inestimáveis, né? Saiba que você é motivo de orgulho para a Academia Ribeirão Pretana de Educação, viu? Temos muito orgulho de você. E como bem falou a Nelly, a Heloísa, gente, foi um presente que a Ari ganhou, tá? Eu, como presidente, só posso agradecer a Deus e dizer, olha,
Sou uma presidente abençoada. Heloísa, vamos em frente, porque tem muitas perguntas aqui, tá bom? Podemos Claro. Vamos sim. Eu quero só terminar que o Combinando Palavras, o aluno tem a oportunidade de discutir com o autor. Hoje, ele conversa com o autor. Quando ele vai no Pedro II, está o autor e os alunos perguntando e trazendo o trabalho que eles fizeram para o autor. É emocionante. E a mesma coisa os pequenininhos, viu? As escritoras, né, de crianças, a mesma coisa, acontece isso no Teatro Municipal. E na região toda, né? Aproveitando esta oportunidade, gostaria de ressaltar o nome da Eliane Ratier, né, que sempre faz a mediação entre os estudantes e os escritores. E por que eu estou mencionando o nome da Eliane Ratier? Né? Não apenas pelo brilhantismo que ela tem como escritora, como autora, mas ela fala a linguagem dos jovens, ela conversa, não é isso, Heloísa? Ela dialoga, ela se aproxima muito bem dos jovens. A Eliane é a musa do Combinando Palavras. Eu falo para ela é a musa do Combinando Palavras. Os alunos adoram a Eliane. E eu fui tendo a oportunidade de conhecer melhor a Eliane dentro desse projeto, porque eu chamava, a Eliane nunca falou não, é uma delicadeza em pessoa. Eliane, vem para mim aqui no Tonel Mato, vamos bater um papo, fazer um ensaio com esses meninos que nunca viram teatro. Ela é matriz também. Então, ela sempre esteve presente, sempre junto comigo, sempre delicadíssima. E eu fiquei muito feliz quando foi a primeira indicação, né, que foi feita como mediadora, e ela continuou. Só não ficou, acho que na época que estava a pandemia, que foi online, né, que foi feita dentro com outras pessoas, mas voltou com maior sucesso o ano passado, e eu quero, se depender de mim, ela continua, quanto ela quiser, enquanto ela puder, com o Combinando Palavras, ela mediando o segundo grau, porque ela é uma maravilha. E eu até falei com ela, nós tivemos na reunião agora, falei, Eliane, você vai continuar, eu vou falar isso para o doutor Camilo, agora já estou falando do doutor Camilo para a Eliane, apresentando para a gente o projeto da incubadora cultural, que também já não é mais projeto, já é mais realidade, que os alunos, todo mundo gostou muito do jeito que ela fez nessa última aqui. Então, eu já a convidei e ela aceitou. Então, eu acho que é um orgulho para a gente, né? Outro orgulho para Ribeirão Preto, outra joia rara, outro diamante que temos em Ribeirão Preto. Heloísa, vamos em frente com uma pergunta muito importante, tá? Porque já são, olha como o tempo passou rápido, já são 17 horas e 40 minutos. Heloísa, como você começou a escrever e como é seu processo de escrita? Estou me referindo aos seus livros, aos seus contos, às suas crônicas, aos seus poemas. Como foi esse processo? Olha, eu sempre gostei de escrever, desde pequena. E sempre as coisas que me emocionavam, eu escrevia cartas. Eu comecei escrevendo cartas. Eu sou da época de cartas. Então, eu me relacionava com minhas amigas que eu conhecia, né, em férias, com cartas, recebia cartas, às vezes cartas perfumadas, usava muito, hoje não usa mais, né, com pétalas de rosa que vinha, escrevia carta para os meus avós, por parte paterna, que não moravam aqui, e recebia respostas, né, e pelo meu pai. Meu pai era uma pessoa, um homem muito culto, e ele sempre foi, como é que se fala, uma pessoa que mostrava a mitologia, me contava muitas histórias da mitologia, e me incentivava a leitura. E quando pequenininha, eu tinha uma tia-avó que era uma grande contadora de história. É muito importante a criança ouvir histórias, porque a imaginação, você começa a formar quadros, você fecha o olho, você começa a enxergar como fosse uma tela o que está acontecendo. Eu amava essa minha tia.
Aí eu falava, agora eu vou inventar uma outra história. Então, eram as cartinhas, eu inventando histórias. Aí fui ficando adolescente, nossos primeiros amores, a gente gosta de escrever, né? Aquelas coisinhas de amor, e vai escrevendo. E eu sempre gostei muito de música também, né? Então, existia na minha época o Bosque, tinha uma música maravilhosa. Por que eu estou falando do Bosque? Porque eu morava na Mariana Junqueira, de madrugada, o som chegava no meu quarto, da música que era tocada no Bosque. Eu ficava maravilhada, sabe? À noite, ouvindo, imaginando, né, o que estava acontecendo lá nesse lugar. Quando eu fiquei mais velha, eu tive a oportunidade de conhecer o restaurante do Bosque. É uma pena que não tenha mais esse lugar, porque era um lugar delicioso para si. E gostoso, né? Tudo bem arejado, aquela música linda. Então, eu escrevia, isso me inspirava, essa música, de madrugada. Nessa época, eu escrevia de madrugada. Agora, não. Agora, eu não tenho um momento para escrever. É a hora que vem, eu tenho que Você parar e escrever. Eu paro e vou lá e escrevo. Vamos supor, eu estou fazendo Aldavias há algum tempo, né? Então, eu tenho que pensar para ver que se dá certo, porque é uma figura de linguagem que você tem que usar, que é a metonímia, e como é que faz isso? Será que isso combina com aquilo? Que é o que quer dizer muito em pouquíssimas palavras, né? E esse é um treino que tem que fazer. Então, eu, às vezes, paro aqui quando eu estou sozinha no meu quarto, então eu vou fazendo as aldravias. E os contos é a imaginação, né? Eu imagino uma coisa, vejo, né? E a gente sempre se coloca muito também. Eu acho que tudo que a gente escreve tem muito da gente. Sim. Ou na ficção, né? Aquilo que você imagina que você poderia ter vivido, ou o real. Então, é um misto, né? De ficção com realidade. É isso mesmo. Que você continue escrevendo, né? Que você continue produzindo textos lindos para nos brindar, nos presentear. Heloísa, nós vamos encaminhando nossa live para a finalização e eu vou te fazer 2 perguntas, tá? Pois é. A primeira delas, na verdade, não é uma pergunta, eu quero te pedir para você deixar uma mensagem para os professores que estão na sala de aula, para os professores, Heloísa, que estão no chão da escola, com os alunos, todos os dias. Sobretudo, né, essa pergunta, esse pedido, essa solicitação, vem pelo fato de você ser alguém que conhece a realidade da escola pública e acredita na escola pública. Então, a primeira parte é essa, né? Deixar uma mensagem para os professores que estão na sala de aula, né? E as aulas começam agora, em fevereiro. E, num segundo momento, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que significa para você fazer parte da ARE. E aí nós vamos encerrar essa tarde tão gostosa. Pode deixar. Para os meus colegas professores que estão na sala de aula, eu só posso falar uma coisa. A sala de aula é o lugar mais maravilhoso que existe, porque você tem um contato com várias pessoas diferentes, várias histórias diferentes. Quando a gente começa a enxergar o aluno como um ser que tem uma história, e cada um tem uma história, que ele vai trazer aquela história e pode, inclusive, fazer a gente participar dessa história. Se ele tem confiança no professor, ele vai ser um excelente aluno. Então, o carinho, o acolhimento é uma coisa muito importante. Ouvir o aluno. Não chegar só pensando, se eu ganho tão pouco, eu vou ter que dar essa aula correndo e tenho que ir embora, que eu tenho que correr. Eu sei que a vida do professor é difícil. Por isso, a profissão de ser professor é uma profissão de muito amor. A gente precisa parar, olhar para o outro
e ver a dificuldade de cada serzinho que está lá na sua frente, que as salas são super lotadas, é difícil, aquele que conversa mais, aquele que atrapalha, aquele que não... E procurando conquistar esse aluno. A hora que você conquista, e dentro da realidade deles, você chega até eles e mostra que ele é importante, que ele é uma pessoa que vai ser alguém na vida, porque ele já é alguém. Só dele estar na sala de aula, muitos desses meninos são muito judiados, às vezes, em casa, e eles não têm a valorização necessária. Então, a gente precisa valorizar esses meninos. Quando a gente valoriza, não custa dar um abraço quando não é permitido, sabe, no aluno, não custa elogiar uma redação, não é só arriscar. Eu nunca arrisquei nada que o aluno escreve. Você chama do lado e mostra ele, fala, olha, não ficaria melhor assim? É o carinho. Aí ele apaga, mas se você risca, ele não escreve nunca mais. Eu estou falando da minha área, né, que é de letras. Você gosta de teatro? Que legal, você não quer escrever uma pecinha de teatro? Você não quer representar alguma coisa? Você gosta de música? Você não quer cantar alguma coisa para a sala? Fazer da sala de aula um lugar de lazer também, um lugar de alegria, que ele venha com prazer falar com você. E não só a sala de aula. Eu acho que é importante também tirar esses meninos da sala de aula um pouco, levar para outros lugares, mostrar os patrimônios históricos que nós temos, né, que é muito importante, dar uma volta na cidade, dar uma aula ao ar livre, numa praça, que vamos por Antônio Mota, nós temos a 7 de setembro. A gente pode sentar lá, o professor levar, e o professor de biologia dá uma aula ali. O professor de português pode imaginar tanta coisa para uma redação, levá-los para conhecer, né, lugares que eles nunca foram, uma exposição de arte, mostrar a biblioteca da escola. Tem professores que nunca entraram na biblioteca. É muito chato isso eu falar, mas é uma grande realidade. Então, mostrar tudo isso faz o aluno melhor, ele fica mais seguro, fica feliz. E eu sou amiga de todos os meus alunos, inclusive vou em casamento de alunos, vários, casamento que eles quando casam, convidam. E eu tenho um ex-aluno meu, Rafael, que passou, olha que coincidência, uma mensagem hoje. Ele está entrando na direção de uma escola, ele entrou ontem numa direção de uma escola. Que foi lindo, meu aluno, Heloísa. foi meu colega no Toniel, foi meu aluno no Toniel. E eu fico muito feliz, né, de ver a trajetória desse pessoal todo. A outra menina que foi minha aluna é a Thaís Roxo. Ela foi minha aluna em Jardinópolis. E a gente... Então, a gente enxergar de uma forma, sabe, diferente. Enxergar o aluno e acreditar nele. Acreditar sempre, confiar, sabe? Confiar. Ele é capaz, ele vai valorizar. Olha as meninas aí, as meninas do curso de pedagogia. E para nós finalizarmos, para nós encerrarmos, Heloísa, o que significa para você a ARE, fazer parte da ARE? Diz para nós. Olha, é uma grande emoção. Eu fiquei muito feliz, né? Eu nem sei se mereço tudo isso, mas não deixa de ser um reconhecimento por uma trajetória de vida. Sou muito grata a você, Elaine, pelos nossos projetos juntas. Sou muito grata à área por ter a oportunidade de conviver, né? Vou ter agora com tantas pessoas e tantos professores com pensamentos diferentes que a gente pode, né, trocar ideias para a gente crescer junto, porque a educação é uma coisa que não para. Então, todo dia é um movimento, né? A gente está aprendendo alguma coisa com alguém, né? Fiquei feliz de reencontrar colegas que estavam na área, que eu não sabia. E a Aldete trabalhou comigo no Cônigo Barros. Então, reencontrar também, né? Eu adoro a dona Amélia Zucoloto, né? Que ela foi uma grande diretora do Toniel. E fazer novos amigos, né? E você estar na presidência é um presente para a área, viu, Elaine? É um grande presente. Você é uma pessoa muito dinâmica, muito querida por seus alunos, muito afável com todos, e você vai fazer uma grande gestão, tenho certeza disso.
Eu que só Muito agradeço obrigada. a você e a todos os amigos da área pelo acolhimento que eu tive. Espero estar à Não altura de poderia você. ser diferente, Luísa. Não poderia ser diferente. Olha, muito obrigada por ter aceito, por ter estado aqui conosco, por nos trazer, né, nos permitir conhecer um pouco da tua vida, da tua história, das suas memórias tão brilhantes, tão ricas, né, tão repletas de acontecimentos, de feitos para a educação, para a cultura, para a vida das pessoas. De fato, Heloísa, saiba que eu estou dizendo assim até bastante emocionada pelo carinho que eu lhe tenho. Você é um orgulho para a cidade de Ribeirão Preto. Tá? Saiba Nossa, disso. muito Eu obrigada. vou encerrar, é um orgulho, é um presente, é um diamante para a Ari também, e para a LARP, e para em todos os lugares que você, pelos quais você passa e por tudo que você faz, viu? Muito obrigada. Eu vou encerrar dizendo 3 coisas. Quero destacar a presença de uma pessoa de quem você gosta muito, que é a Maria Conceição Alves de Lima. Ela está aqui, tá? Também te Muito bom. parabenizando, tá? Quero contar para vocês que há 3 pessoas, né, que virão ainda neste logo logo, porque os nossos encontros, os educafés vão continuar. Convidei o Vlaumir, professor Vlaumir de Souza, que tem muita coisa para contar também, um estudioso, um filósofo, um historiador, professor, psicanalista, é alguém que estará conosco. Você acha que eu vou deixar de convidar a Maria Amélia, Heloísa? A Maria Amélia vai estar aqui conosco logo, Ai, que logo. maravilha. Pessoal, amigos queridos, boa tarde, um excelente final de semana. Muito obrigada por terem estado aqui conosco, nos prestigiado, nos enriquecido, né, nos nutrido com as suas presenças, com as suas palavras. Estamos muito felizes. Heloísa, um abraço apertado, um beijo e que você continue pensando, bolando. A cabeça da Heloísa não para, viu, gente? Ela está sempre pensando, bolando, inventando. Um beijo para todos. Obrigada. Obrigada Obrigada. pela Maíta, que está ali atrás dos bastidores. Maíta, muito obrigada por ter construído todo isso aqui, todo esse aparato, ter nos proporcionado esta live. Obrigada, querida Maíta. Tchau, pessoal. Um Tchau, beijo. Até mais. obrigada, Elaine, por tudo. Obrigada, querida. Obrigada.